a história mais surpreendente desta quarta-feira. Vamos lá. Edson é usuário de drogas. Ele usa uma droga chamada cocaína. Mas ele não usa dentro de casa. Ele tem medo que o filho veja. Então ele sai para fazer o uso de droga na rua, no carro. Então ele falou para a família, estou indo fazer umas compras. Saiu. E quando ele para o carro numa rua tranquila e ele se prepara para fazer o uso do entorpecente, viatura da polícia, a polícia encosta no carro dele, ele olha aquele giroflex ligado, ele se apavora e sai acelerando. Ele acelera o carro e começa uma perseguição alucinante. Quando eu falo que é perseguição alucinante, você me fala se eu estou exagerando ou não. Imagem 1 na tela. Carro branco é do Edson. É ou não uma perseguição alucinante? Ó, 2 viaturas, uma moto. Acredito que o policial que esteja na moto é o policial que vai morrer. Lá na frente, os policiais conseguem cercar o carro do Edson, mas acontece um acidente e o policial que estava na moto morre. Os policiais não sabem quem está no carro, não sabem o nível de periculosidade. Os policiais não sabem que é apenas um cara que estava usando droga e ficou com medo de ser pego pela polícia. Os policiais não têm bola de cristal, ninguém tem. O problema é que nessa fuga, quem estava de moto era um policial que acaba atingido pelo carro e morre. É o Edson. É o Ariel. O Edson é quem estava dirigindo o carro. Esse é o policial. O Ariel, ele está morto. Aí a polícia cerca o carro branco, me parece que é um Passat importado, aquele Passat alemão, né? Coloca de novo a imagem, por favor, do carro passando em tela cheia para que as pessoas vejam. O Edson é cercado e preso. Eu vou colocar outra imagem que dá para ouvir os tiros, ó. Acho que atiraram no pneu. É o Passat, ó. O rapaz mesmo fala. É um Passat alemão. Passat alemão. Ó, tiros. Nossa, um monte de tiro. E aí acontece o acidente, o policial morre. Vem cá, você acha que acabou? Eu digo pra você, não. Quando a polícia informa na casa do Edson para contar pra família que o Edson foi preso e que o policial Ariel foi morto, a mãe do Edson, troca a foto aqui, a mãe do Edson tem um infarto fulminante e morre ali mesmo. O Edson vai falar, reportagem na tela. Era por volta das 8 da noite. As câmeras registraram os últimos minutos da perseguição. O policial Ariel Rubenick estava na moto quando o motorista deste Passat branco jogou o carro para cima dele. Ariel foi arremessado contra uma árvore na Avenida Tancredo Neves. Não resistiu e morreu no local. Foi preso um indivíduo que já tem várias passagens de homicídio, tráfico, tinha uma quantia de droga, inclusive durante a sua fuga aqui bateu em vários veículos para conseguir continuar a sua fuga. Veículo já com os pneus estourados, chegando no local lá teve uma situação também tensa com familiares que vieram para cima das equipes para tentar arrebatar esse indivíduo que foi preso. O motorista que atingiu o policial foi identificado como Edson Ferreira da Cruz. Na delegacia, o homem responde por uma lista de crimes, do racha ao homicídio. Em depoimento, ele confessou que usou cocaína minutos antes do acidente. Eu saí de casa e estava indo numa distribuidora lá pegar uns refrigerantes e já ia voltar para casa. Como meu filho menor estava em casa e eu não quis usar cocaína em casa. E aí eu peguei nesse caminho que eu estava indo para comprar os refrigerantes, eu parei o carro um pouco e fui usar, né? E no que eu tava usando assim, eu vi uma militar veio com tudo e os caras já veio e meteu a arma na minha cara. Eu me assustei e acelerei. Aí eu saí correndo, eu recém tinha usado, e aí eles já começaram a atirar. O indivíduo tem vasta ficha criminal, né, já por homicídio, tentativa de homicídio, já foi vítima também de tentativa de homicídio, tráfico de drogas, receptação, furto, direção perigosa,
né, diversas abordagens, diversas prisões, e esse indivíduo está, né, na rua e acabou vindo a cometer esse crime, né, que nos choca muito, né? Foi autuado por embriaguez ao volante, direção perigosa, dirigir sem CNH, por homicídio qualificado, por desobediência e resistência. Durante a abordagem, além do motorista, o pai dele, um outro homem e um adolescente foram detidos por atrapalhar o trabalho da polícia. A mãe do suspeito sofreu um infarto, chegou a ser socorrida, mas morreu. A última homenagem a Ariel aconteceu na Capela Central. Ele deixa a esposa e 2 filhas pequenas. Sempre foi esforçado, quando ele tinha essa idade, ele sempre falava, eu vou ser policial, né? E a gente sempre brincava com ele, né? E ele se esforçou, estudou, acabou de construir a casa dele, né? Ontem o pintor entregou para ele se mudar agora essa semana. Estava super feliz da vida. Agora fica a homenagem e a promessa de que o soldado Ariel não será esquecido. Triste demais o que aconteceu. Você viu o Edson falando? Peraí que eu já vou colocar ele falando. Altair, seja bem-vindo, boa tarde. Que loucura essa história. O cara tinha uma situação para resolver. Ele está no carro, está sem CNH. Se ele está com o carro parado, conversa com os policiais. Então ele saiu acelerando, começou uma perseguição alucinante. Um abismo chamou outro abismo, né, Gotino? Infelizmente. Ou seja, esse camarada poderia ter resolvido a coisa muito mais simples. Olha, estou sem habilitação, o que é que vai fazer? Apreende o carro, responde o processo, tal. Acabou, pronto. A polícia pode até chamar alguém habilitado para levar o carro também. Eles podem fazer isso, entendeu? Então, era muito simples de resolver. A polícia não tem culpa alguma, zero, para a polícia, porque ele infringiu fuga. Se ele foi embora, a polícia foi atrás. Fez o que é de praxe, o que manda o código de polícia. Eles foram lá, atiraram no pneu, mas você vê, infelizmente, morreu um inocente por irresponsabilidade. A gente não pode chegar e dizer aqui, isso foi uma fatalidade. Não foi fatalidade. Foi irresponsabilidade e ele vai ter que responder por isso. O cara saiu de casa para usar drogas na rua e olha o que aconteceu. Guastelli, já faz as contas para me falar quantos anos ele pode pegar de cadeia? Põe o Edson falando, o cara que provocou todo esse forfeio, o cara que provocou toda essa confusão. Você viu a velocidade que ele passa com o carro? Ele abre uma distância, porque ele está com um carro potente. Naquela primeira imagem, a gente consegue ter uma noção exata do que aconteceu. Ele colocou a vida de um monte de gente em risco e acabou provocando a morte de um policial, de um trabalhador, de um pai de família. Aí não, aí tá tranquilo. A outra imagem, Duriel, a primeira, aquela que mostra mais de longe, essa, ó. Olha a velocidade do carro branco, ó. Parece que é um carro de corrida, o barulho do carro é até diferente. Olha aí, e aí vem a polícia atrás. Põe o Edson falando e do jeito que ele fala parece que ele é um santinho. Santinho do pau oco, coloca aí. Eu saí de casa e estava indo numa distribuidora lá pegar uns refrigerantes e já ia voltar para casa. Como meu filho menor estava em casa e eu não quis usar cocaína em casa. E aí eu peguei nesse caminho que eu estava indo para comprar os refrigerantes, eu parei o carro um pouco e fui usar, né? E no que eu estava usando assim, eu vi uma militar veio com tudo e os caras já veio e meteu a arma na minha cara. Eu me assustei e acelerei. Aí eu saí correndo, eu recém tinha usado. E aí eles já começaram a atirar e eu saí em fuga. E eles começaram a ir atirando e eu fui parar lá na minha mãe, que é perto ali, né? E por que você não parou lá? Porque eu me assustei, né? Na hora que eu cheirei, eu usei E por que o senhor jogou o seu carro em cima da moto do policial? Não, momento nenhum. Eu só corri, eu só andei reto, correndo, fugindo. Não vi moto em momento nenhum, taquei moto em carro em ninguém. Eu só tava saindo, fugindo mesmo, com medo, desesperado, e aí começaram a dar tiro em mim. Ele fala de um jeito que parece que tá tudo tranquilo. Gente, o cara provocou também a morte da mãe. Ai, Gotino, mas ela teve um infarto. Ela teve um infarto por quê? Por que ela teve um infarto? Vai começar o Cidade Alerta, ela teve um infarto? Não. Ela teve um infarto porque o teu filho provocou a morte de um policial, tá fugindo da polícia em altíssima velocidade. A mulher morreu, gente. Hein, Guastelli? Ele vai pegar quantos anos de cadeia ele pode pegar aí? No mínimo aí de 20 anos, né? Porque foram vários crimes, homicídio, direção,
sem habilitação, periclitação da vida, né? Então, vários crimes, inclusive porte ilegal de entorpecentes também. Né? Olha aí, gente, o cara comete uma série de crimes, provoca mortes. Ele não provocou só a morte do policial, provocou a morte da mãe também. Ah, Agostinho, não dá pra falar isso. Dá sim, eu tô falando aqui. Que loucura.